que todo esse período de pandemia, ele vem trazendo desafios para todos nós, adultos, crianças, idosos, enfim, todo mundo precisou se reinventar, se readaptar a uma nova rotina de trabalho, né? E aí veio o tão famoso home office, né? Onde as pessoas precisaram se adaptar, trabalhando de casa, enfim, cada um deu um jeitinho para passar por toda essa situação que aconteceu muito rápido, né? De um dia para o outro, né? E a gente jamais imaginou que as nossas escolas elas estariam vazias, que a gente não teria mais o contato presencial com as nossas crianças, né? A gente nunca pensou nessa situação e, de repente, né, de um dia para o outro, tudo isso aconteceu, né? E os professores precisaram se adaptar, né? As famílias, então, a partir desse momento, precisaram dar conta, né? Conciliar o trabalho com as atividades escolares dos filhos, né? E isso está sendo um desafio muito grande, né, para todas essas famílias, porque, como eu sempre digo, os pais, eles não são professores e eles não precisam se tornar professores por consequência da pandemia, né? Então, acho que é muito importante a gente poder conversar com a criança, mas, claro, também a gente não pode aterrorizar essa criança, né, deixar ela mais assustada ainda do que ela já está, porque as crianças, elas ficaram muito assustadas, né? De um dia para o outro, elas foram para a escola, no outro dia já não puderam mais ir, isso deixou elas bastante assustadas, as famílias também ficaram assustadas, e isso passa para ela, né? Então é importante que a gente tente trazer esse conhecimento para a criança de uma forma leve, de uma forma lúdica. Outra coisa também que eu acho que é muito importante, se precisa ter essa rotina, a rotina de sono, né, a rotina da alimentação, da higiene, enfim, para que depois, quando tudo retornar ao normal, se torne mais fácil essa readaptação da criança novamente àquela rotina que ela tinha antes de tudo isso acontecer. Outra coisa é a questão do movimento, né? A criança, ela precisa se movimentar também. A gente sabe que, às vezes, é mais fácil, é mais cômodo deixar a criança no celular, no tablet, em frente à televisão, mas a gente sabe que esse uso excessivo das telas pode trazer prejuízo, sim, para o desenvolvimento dessa criança, e aí tem várias pesquisas. Ela tem muita energia e ela precisa gastar essa energia. Então, deixa a criança um pouco correr, pular, saltar, dançar. A criança que gosta de música é algo bem legal para ela poder estar se movimentando, criando movimentos diferentes, inventar uma coreografia diferente para uma música, brincar de mímica. Isso tudo vai ajudar na expressão corporal da criança, na criatividade, na imaginação, e ela vai ficar muito feliz, tenho certeza. Sobre o brincar, a gente também vem discutindo muito aqui na secretaria de quanto o brincar é importante não só para a criança, mas também para o adulto. Mas hoje, assim, falando mais da criança, por mais que a palavra brincar não pareça algo tão sério, o brincar é, sim, coisa séria. E trazendo um pouquinho isso para a minha área, então, para a área da nutrição, né, gurias? A questão da alimentação. E com relação às crianças, a gente não pode ficar alheio a isso também, porque elas também sofrem que nem a gente, né, com a questão emocional, e a questão alimentar, ela está muito envolvida na questão das emoções, né, a gente desconta todas as nossas emoções nos alimentos, e as crianças, elas têm esse padrão também, e elas reproduzem muitas vezes, a maioria das vezes, né, os exemplos dos adultos. Então, assim, ó, o ambiente doméstico, ele influencia muito diretamente, né, no que as crianças e no que os adolescentes, falando das crianças maiores, também vão comer, né. As crianças menores, elas têm uma autonomia um pouco menor, elas, né, as maiores, elas já têm alcance das coisas que tem em casa, do que é disponível em casa. Então, para elas fica mais fácil, assim, delas pegarem o que querem comer, e muitas vezes, se a gente não tem uma rotina saudável de alimentação em casa, elas acabam comendo muita coisa que não é tão saudável,
E a gente sabe que isso também pode impactar muito na questão emocional das crianças, hiperatividade, a questão do açúcar. A gente já está num momento que as crianças não têm muita mobilidade, não tem muito espaço em casa, tem gente que mora em apartamento pequeno, então, tipo, tudo isso pode acabar influenciando, né? Então, assim, ó, a questão da família, o que a família consome é o que vai servir de exemplo para a alimentação da criança, né? Então, quanto mais exemplo de consumo, quanto mais a família consumir aquele alimento mais saudável, mais fácil fica para a criança consumir esse alimento também, né? Então, os pais, eles são exemplos, né, dessa questão alimentar também, assim como qualquer outra coisa na vida. A disponibilidade de alimentos, ela depende exclusivamente dos adultos, as crianças, elas não vão, principalmente nesse contexto agora, até o mercado comprar, né, o alimento. Então, tipo, o adulto, ele vai no mercado, ele vai comprar coisas que vão ser consumidos por toda a família. Então, esse contexto, ele tem que ser bem estudado também, a questão de que ter alimentos não tão saudáveis em casa, a gente não gosta muito de falar se é saudável, não saudável, de ter essa dicotomia dos alimentos, né? Mas de ter aquele alimento que não seria um alimento adequado para um consumo todos os dias, mas de ter ele, pode até ter ele em casa, mas não ter ele tão à disposição da criança, ao alcance da criança, quanto os outros alimentos que são mais adequados. Né? Então, dá para te disponibilizar esse alimento, essa fruta, né, esses legumes, junto com alimentos que são mais preferidos pelas crianças, né, e deixar eles mais acessíveis também. Variar a oferta, a gente fica muito refém, às vezes, do pão e das bolachas, dos biscoitos, evitar, então, realizar essas refeições na frente da televisão, ou com dispositivo eletrônico, tablet, celular, né, dar essa atenção, prestar atenção no que está comendo, né? Ter essa atenção, a gente tem tempo agora para prestar atenção nisso, né? Que às vezes a gente não tinha antes, a gente comia correndo, enfim, tentar incluir esse hábito na nossa vida de prestar atenção no que está comendo e aí já introduzir isso desde das crianças, né? O próprio alimento que a criança não gosta, aproveitar esse momento também, que tem mais tempo, que está mais em contato com a criança, de ofertar ele de formas e preparos diferentes, né? Às vezes a criança não gosta de espinafre, mas aí pode fazer um bolinho de espinafre, pode fazer uma panqueca de espinafre, pode fazer outras preparações utilizando esse mesmo alimento, e aí poder enriquecer, né, esse repertório de alimentos oferecidos para a criança. Compreender também que as crianças, elas não vão estar sempre com fome, elas vão apresentar momentos de indisposição para comer, e isso vai ser muito comum, assim como elas podem apresentar dias em que elas querem comer mais, elas podem apresentar dias que elas querem comer menos. A água, né, oferecer com frequência, que é uma coisa que passa batida, a gente acaba esquecendo da água, a gente acaba esquecendo de tomar, e aí, por consequência, a gente acaba esquecendo de oferecer para a criança. Então, quem tem muita dificuldade, sim, em tomar água, bota um lembrete para si e já aproveita naquele momento e já oferece para a criança também. Limitar aqueles alimentos que são processados, ultraprocessados, os alimentos industrializados, né, os biscoitos, sorvetes, as próprias carnes processadas, né, hambúrguer, salsicha, e tentar trazer essa refeição mais feita em casa, né? Aproveitar esse momento também para trabalhar isso com a criança, trazer a criança para a cozinha. A criança, ela tem muito interesse, a gente não faz ideia do interesse que eles demonstram quando estão na cozinha. Quando a gente traz a criança para a cozinha, assim, elas têm um repertório de atividades que elas podem desempenhar dependendo da faixa etária, e isso se torna muito rico na vivência delas, né? E, para finalizar, assim, aproveitar esse momento para ensinar novas habilidades, questão mesmo de organização da casa. Então, tipo, tarefas que podem ser desenvolvidas de acordo com cada faixa etária. Crianças que já têm mais de 7 anos, elas podem ajudar em várias coisas, tipo, pôr mesa, tirar mesa, escolher os talheres certos para serem utilizados naquela refeição, depois ajudar na hora de lavar a louça, secar a louça, higienizar, né, os alimentos mesmo,
disponibilizado ali como link uma tabelinha com cada faixa etária e nas faixas etárias o que a criança pode ajudar na própria cozinha, né? Em que idade eu posso deixar, né? Então, algumas tarefas da questão de alimentação, assim, a questão com os alimentos que as crianças podem desempenhar de acordo com cada faixa etária. Outra dica, assim, também, que eu acho que é bem legal para fazer com a criança durante esse período, e que vai trabalhar muitas coisas também, pode ser a construção de uma mini hortinha, né? E a criança não precisa morar numa casa, não precisa ter um pátio enorme para fazer uma horta, né? Tem várias sugestões que a gente pode estar utilizando, garrafa PET, enfim, diversos materiais. E aí, a partir dessa construção da hortinha, trabalhar a questão dos cuidados com o meio ambiente, do desenvolvimento daquela plantinha, vai trabalhar a paciência, vai trabalhar a responsabilidade da criança com aquela hortinha, né? Isso pode ser incluído na sua rotina, né? Agora é o momento de cuidar da minha hortinha. E também a questão do resgate de brincadeiras, né? E jogos que os pais brincavam quando eram criança, que os avós brincavam quando eram criança. E aí quem tem a oportunidade de ter os avós, de estar fazendo uma ligação para os avós, perguntando quais eram as brincadeiras que eles brincavam, e aí tu poder ensinar para o teu filho essas brincadeiras, com certeza vai ser muito rico e eles vão aprender muito a partir disso, né? Vai desenvolver muita coisa a partir dessas brincadeiras que sim eram muito ricas no tempo da nossa infância, né? E dos nossos avós ainda mais. É importante que a criança tenha um tempo de descanso, sim, ela não precisa estar sempre ocupada. Porque o momento de ócio, o momento de não fazer nada, também é importante para a criança, né? E no momento que ela se cansar de não fazer nada, ela vai inventar, ela vai criar uma outra brincadeira. Então é muito importante ter esse espaço para não fazer nada também. Nós adultos também precisamos desse tempo, e como é bom a gente ficar um tempo sem fazer nada mesmo. E às vezes a família tenta super estimular aquela criança, né? Até antes de acontecer esse processo de isolamento, as famílias colocavam a criança em várias atividades, balé, música, dança, enfim. A família a criança tinha uma rotina muito mais corrida do que o adulto, né? E aí ela acaba não tendo esse tempo para não fazer nada. E o não fazer nada junto também pode ser um fortalecedor de vínculos, que eu acho que é importante nesse momento também. Se a criança conseguir compreender que é importante ela estar usando a máscara, se os pais derem o exemplo, eles usarem a máscara, explicar para a criança por que é importante, com certeza ela vai compreender isso, né, muito rápido. Claro que no início vai ser mais difícil, vai ser mais complicado, mas aí a gente pode estar usando de outras estratégias, como, por exemplo, máscaras com os personagens favoritos da criança, com uma estampa divertida que ela goste, vai estar incentivando ela a querer usar também. E aí eu vi também que tem famílias que estão fazendo máscara também para a boneca, para o ursinho da criança, né? O brinquedo favorito dela também está ganhando uma máscara. E aí, a partir disso, ela consegue entender, né? Que os seus pais usam a máscara, ela também precisa usar, e aí, a partir disso, o brinquedo também está usando. Isso vai acabar incentivando ela, né? De uma forma lúdica, assim como eu falei anteriormente, para falar sobre o assunto, né?